Você precisa ouvir isso, agora, antes que a velha imprensa tente esconder tudo debaixo do tapete. O que fizeram com Bolsonaro nas últimas 48 horas é tão grave, tão obsceno, tão desesperado, que até quem era neutro está começando a perceber que existe algo profundamente errado acontecendo no Brasil. Não é exagero dizer que essa é a maior manobra de silêncio político desde a redemocratização, e ela está sendo executada por um homem que já ultrapassou todos os limites imagináveis para manter o controle absoluto. E enquanto você assiste este vídeo, eles estão contando com uma coisa: que você fique calado, que você fique com medo, que você pare de lutar. Só que hoje você vai entender exatamente por que essa prisão foi planejada antes mesmo de criarem a narrativa da tornozeleira, por que ela foi executada num sábado às escondidas e por que o alvo final não é Bolsonaro. É você, é a direita inteira, é cada pessoa que ainda ousa levantar a cabeça e dizer que acredita em um país livre. Não tire os olhos daqui, porque o que eu vou te revelar agora é justamente aquilo que eles nunca imaginaram que chegaria ao seu conhecimento. A verdade é tão chocante que, quando você ouvir, vai entender por que eles entraram em pânico. A ordem de prisão não tem nada a ver com tornozeleira, nem com risco de fuga. Essa foi a desculpa pronta, fabricada às pressas para enganar quem ainda confia cegamente na narrativa oficial. A decisão estava assinada antes, elaborada às sombras, construída com base em suposições absurdas e com uma intenção maquiavélica: impedir de qualquer maneira que o Brasil volte a ter maioria conservadora no Congresso. E como eles fazem isso? Simples. Começaram pelo líder, isolaram, cercaram, transformaram a própria casa dele em um presídio particular. E agora querem quebrar o resto, um por um. A estratégia é clara como água: transformar oração em crime, transformar apoio político em organização criminosa, transformar qualquer gesto de solidariedade em motivo para perseguição. Não é mais política, é caça. E você só vai entender toda a gravidade disso quando perceber como cada movimento foi calculado para destruir, peça por peça, a única força capaz de impedir que a esquerda domine o país de forma definitiva. Quando Flávio Bolsonaro pediu uma simples vigília, não um protesto, não um ato político, mas uma oração a mais de 100 metros da casa do presidente, Alexandre de Moraes viu ali a oportunidade perfeita para avançar com aquilo que vinha preparando há meses: transformar qualquer gesto de apoio num ato golpista. E a imprensa, como sempre, correu para repetir a versão oficial sem questionar uma vírgula. O mais absurdo é que o próprio documento da decisão deixa claro que a prisão foi motivada pelo pedido de vigília, e não pela tornozeleira. Mesmo assim, insistiram na mentira para manipular quem ainda depende da TV para se informar. Eles querem que você acredite que um homem doente, com crises constantes, cercado de policiais por todos os lados, planejava fugir. Mas fugir para onde? Se cada passo é monitorado, se o condomínio está fechado de policiais enviados pelo próprio Moraes? É um argumento tão ridículo que qualquer cidadão com o mínimo de experiência de vida, principalmente você, que já viu muita coisa neste país, sabe identificar quando está sendo tratado como idiota. Mas o mais aterrorizante é o precedente. Pela primeira vez na história do Brasil, orar virou crime. O simples ato de pedir a Deus pela saúde de alguém, algo que sempre fez parte da cultura do povo brasileiro, foi equiparado à organização criminosa e ameaça à democracia. Se você tem mais de 65 anos, você já viveu ditadura, já viveu crise econômica, já viu governantes autoritários, mas nunca viu um ministro do STF transformando fé em delito. Isso é novo, isso é perigoso, e isso sinaliza que o objetivo não é Bolsonaro. O alvo é todo mundo que acredita no que ele representa: família, pátria, valores cristãos, liberdade. Ao transformar oração em ato ilícito, Moraes deixa claro o que está tentando construir:
Um país onde a direita não possa existir sem correr o risco constante de ser atacada, presa ou silenciada. E é justamente isso que você precisa entender antes de continuar assistindo, porque o que vem a seguir mostra até onde eles estão dispostos a ir. O próximo passo da decisão revela algo ainda mais assustador. Moraes afirma que Bolsonaro deve ser punido porque outros réus fugiram. Ou seja, ele simplesmente decidiu ignorar um princípio básico da lei, o de que ninguém pode ser responsabilizado por atos de terceiros para encaixar sua narrativa, como se estivesse escrevendo um roteiro próprio, não aplicando a Constituição. É como se agora todo cidadão de direita passasse a responder por tudo e por todos, só porque existe uma perseguição política em andamento. Você que está assistindo, que já viveu décadas de história deste país, sabe que nunca viu algo assim acontecer, nem com traficantes, nem com corruptos confessos, nem com líderes de facções que realmente colocam o Brasil em risco. Mas com Bolsonaro, um homem debilitado, cercado, incomunicável, impedido de respirar politicamente, aí sim decidiram aplicar a regra mais absurda possível. E tudo isso num sábado, escondido, na tentativa clara de impedir que a população e os parlamentares reagissem imediatamente. E não para por aí. Moraes não apenas mandou prender Bolsonaro. Ele negou a possibilidade de prisão domiciliar, algo que já foi concedido inúmeras vezes a criminosos jovens, saudáveis, perigosos e com antecedentes graves. Mas, para um ex-presidente idoso, em péssimas condições de saúde, que deveria estar hospitalizado, a resposta foi um não carregado de crueldade política. A intenção é evidente: humilhar, enfraquecer, torturar psicologicamente, eliminar qualquer chance de resistência. E enquanto isso, a grande imprensa bate palmas, finge normalidade, trata como procedimento jurídico algo que qualquer pessoa de bom senso enxerga como abuso explícito de poder. Só que tem mais. Agora, o alvo da vez é Flávio Bolsonaro. Sim, o ministro quer transformar um pedido de oração em organização criminosa, preparando o terreno para perseguir todos que ainda permanecem ao lado do ex-presidente. E você vai ver, nos próximos parágrafos, por que essa escalada é tão perigosa e o que ela realmente revela sobre os planos da esquerda. Nesse momento, você deve estar sentindo a mesma indignação que milhões de brasileiros estão sentindo. A certeza de que essa prisão não tem nada a ver com justiça, mas sim com estratégia política. E é aqui que a engrenagem fica ainda mais evidente. Moraes sabe que a direita está crescendo. Sabe que, com as próximas eleições, existe um risco real, para eles, de que o Congresso volte a ser dominado por conservadores. E o que acontece quando a esquerda teme perder o controle? Ela tenta destruir qualquer liderança que possa inspirar o povo. Bolsonaro reacendeu algo que não existia há décadas. Um patriotismo forte, de raiz, de gente que acredita no país e nos seus valores. E é justamente isso que querem apagar. Não é coincidência que estejam indo atrás dele, depois do Flávio, e agora mirando em qualquer parlamentar que ousar levantar a voz. Eles querem criar um clima de medo, um ambiente onde cada palavra dita pela direita possa ser usada como arma jurídica. Você já viu isso no passado e sabe como termina. E antes de continuar, deixe eu falar diretamente com você que está assistindo. Se você apoia esse trabalho, deixe o like agora e se inscreva no canal, porque é isso que mantém essa voz viva num momento em que querem silenciar todo mundo que fala a verdade. Cada clique seu fortalece o movimento, mostra que não estamos sozinhos e impede que esse tipo de conteúdo seja enterrado pelo sistema. Agora, voltando ao ponto crucial, Moraes não quer apenas prender líderes, ele quer provocar reação. Ele quer que algum deputado se exalte, que algum apoiador perca a paciência, que alguém fale uma frase forte, para usar isso como munição e justificar uma nova onda de prisões. Ele tenta fabricar o motivo que ainda não existe. Ele está testando, provocando, pressionando,
Porque ele sabe que, se a direita se mantiver calma e estratégica, ele perde. Então, ele tenta criar o caos. Uma frase mal interpretada, um tom de voz mais firme, uma crítica mais dura. Tudo, absolutamente tudo, pode virar pretexto para perseguição. Antes de continuar, deixa eu falar diretamente com você que está me assistindo. Se você acredita que o Brasil merece a verdade e não aceita esse abuso de poder, então já deixa o like agora e se inscreve no canal. Isso é muito mais importante do que parece. Cada like seu enfurece quem tenta nos silenciar. Cada inscrição sua mostra que ainda existe um povo forte que não abaixa a cabeça. Não espera para depois, fortaleça essa voz agora, porque é só assim que a verdade continua chegando para mais brasileiros. É por isso que, nos bastidores, parlamentares de direita estão caminhando como se estivessem pisando em terreno minado. Cada palavra precisa ser pesada, cada frase precisa ser calculada, porque a estratégia é clara: transformar qualquer deslize em justificativa para mais prisões. E quem tem mais de 65 anos, como grande parte do nosso público, sabe muito bem como funciona esse tipo de tática. Você já viu governos que tentaram controlar a voz do povo? Já viu lideranças sendo perseguidas por ideias? Já viu o país ser tomado pela força? E agora, mais uma vez, a história tenta se repetir. A diferença é que hoje ela é mascarada por uma falsa narrativa de proteção à democracia. Mas que democracia é essa em que orar virou crime? Em que visitar um ex-presidente virou ameaça? Em que criticar um ministro virou ato antidemocrático? Estamos diante de algo muito maior do que uma simples prisão. Estamos diante de um projeto de poder que tenta silenciar uma geração inteira que lutou pelo Brasil e sabe reconhecer tirania quando a vê. E enquanto Moraes tenta ampliar seu alcance, outra coisa começa a acontecer nos bastidores. Cresce o medo dentro da própria esquerda. Isso porque, quanto mais abusos são cometidos, mais evidente fica para o povo que há algo profundamente errado. As pessoas estão acordando. Até quem não gosta de Bolsonaro olha para a situação e diz: isso passou dos limites. E essa mudança é perigosa para eles, porque expõe a verdade que sempre tentaram esconder. A prisão precipitada, a recusa em permitir domiciliar, a pressa em construir uma narrativa que não se sustenta, tudo isso mostra desespero. Mostra que eles perderam o controle da história e agora tentam reconstruí-la à força, intimidando adversários e manipulando instituições. É justamente esse desespero que revela que algo grande está por vir. E no próximo parágrafo, você vai entender por que a reação deles é tão violenta e o que eles temem que aconteça nos próximos meses. O que eles mais temem, e isso já está claro para qualquer pessoa com um mínimo de discernimento, é que a direita consiga retomar força suficiente para desmontar esse aparato de poder que foi construído nos últimos anos. Porque quando Bolsonaro reacendeu o patriotismo no Brasil, ele não levantou apenas uma bandeira. Ele despertou milhões de pessoas que estavam cansadas da velha política, cansadas da corrupção, cansadas de serem tratadas como massa de manobra. E essa chama continua viva, mesmo com toda a perseguição, mesmo com toda a censura, mesmo com todo o ataque jurídico que tentam usar para sufocar essa voz. Moraes sabe disso, a esquerda sabe disso, e por isso a estratégia deles agora é arrancar pela raiz qualquer possibilidade de que essa chama cresça novamente. Essa prisão é um aviso, uma tentativa de intimidação coletiva. É como se eles estivessem dizendo: se fizermos isso com um ex-presidente, imagina o que não podemos fazer com você? Mas o efeito está sendo o contrário. Ao invés de medo, está gerando revolta e união. E se você reparar, tudo está conectado. Transformar Flávio em réu por pedir oração, perseguir parlamentares por simples declarações, mirar assessores, generais e qualquer pessoa próxima ao ex-presidente.
O objetivo final é impedir que a direita volte a ter maioria no Senado e na Câmara. Eles sabem que, se isso acontecer, o jogo muda completamente. Processos podem ser revistos, abusos podem ser investigados, limites podem ser impostos ao STF e, principalmente, a vontade do povo pode voltar a ter peso real. E é isso que apavora quem está no poder. Eles querem manter o país refém do medo, acreditando que qualquer palavra pode virar crime. Mas você que está assistindo agora, especialmente você que já viveu os momentos mais difíceis da história do Brasil, sabe que não existe tirania que resista quando o povo desperta. E é por isso que eles tentam te calar. Porque sabem que você é parte da força que mantém essa chama acesa, mesmo quando querem apagá-la a qualquer custo. E é justamente nesse ponto que a máscara começa a cair. A pressa de Moraes em determinar a prisão, mesmo antes do fim do julgamento, não é apenas arbitrariedade, é pânico. Ele sabe que o cenário político está mudando, sabe que sua influência não é mais intocável como antes, sabe que cada abuso cometido aproxima o fim dessa era de autoritarismo travestido de legalidade. E a cada investida, a cada exagero, ele expõe ainda mais o próprio desespero. Prender Bolsonaro sob a justificativa de risco de fuga é tão absurdo que nem mesmo parte da esquerda consegue defender com convicção. E quando um ministro chega ao ponto de temer até a presença de deputados orando a 100 metros de distância, isso revela fragilidade, não força. Porque só teme oração quem sabe que perdeu o apoio moral do país. Só teme vigília quem sabe que o povo está despertando. Só teme palavras quem sabe que não tem mais argumentos. E por isso, cada gesto dele revela que seu castelo de poder está desmoronando, tijolo por tijolo. E enquanto isso, outras peças começam a se mover. Generais sendo antecipadamente responsabilizados, assessores sendo intimidados, parlamentares sendo monitorados e agora até a família de Bolsonaro entrando no radar de possíveis investigações forçadas. Tudo isso faz parte de um quadro maior, uma operação meticulosamente calculada para desarticular qualquer estrutura de direita no país antes das próximas eleições. Eles querem um Congresso fraco, dividido, amedrontado, exatamente o cenário ideal para manter o controle absoluto. Mas existe um elemento que eles não conseguem prever: a reação do povo. Você que está assistindo este vídeo, você que viveu décadas de política, sabe quando algo está prestes a virar. E a cada nova arbitrariedade, a cada novo exagero, mais pessoas acordam. A pergunta agora não é se haverá reação. A pergunta é quando. E quando esse dia chegar, não será porque alguém pediu, mas porque o próprio abuso se tornou insuportável até para quem antes fingia não ver. E aproveitando que você está aqui comigo, me conta uma coisa nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Quero saber em que cidade ou estado do Brasil está cada patriota que se recusa a aceitar essa injustiça. É impressionante ver como nossa comunidade está espalhada pelo país inteiro. E é isso que mantém esse movimento vivo. E é por isso que, neste momento crítico, a orientação entre parlamentares de direita tem sido clara. Máximo cuidado. Não porque estejam errados, não porque tenham cometido crimes, mas porque qualquer palavra, absolutamente qualquer palavra, pode ser distorcida, recortada, reinterpretada e usada como munição para novas prisões. A estratégia de Moraes é transparente: provocar, pressionar, empurrar a direita para um erro emocional. Ele quer uma reação explosiva, quer uma frase mal colocada, quer um ato impulsivo. Porque isso daria a ele exatamente o argumento que hoje ele ainda não tem. Mas é aqui que a maturidade de quem já viveu muito, como boa parte do nosso público, se torna fundamental. Vocês sabem que, às vezes, o silêncio estratégico vale mais do que 1000 discursos.
Vocês aprenderam ao longo de uma vida inteira que algumas batalhas se vencem com paciência, outras com firmeza, e outras simplesmente esperando o inimigo se destruir pelo próprio excesso. E hoje é isso que está acontecendo. E agora chegamos ao ponto que ninguém da grande mídia ousa mencionar. O ato de Moraes não foi sinal de força, foi sinal de desespero. Desespero de quem percebe que sua era de domínio autoritário está chegando ao fim. Desespero de quem não aceita que a chama patriótica reacendida por Bolsonaro nunca mais será apagada. Desespero de quem tenta esmagar a direita porque sabe que ela está mais viva do que nunca. Mas, ao contrário do que eles imaginam, essa perseguição não enfraquece Bolsonaro, fortalece. Não dispersa seu apoio, solidifica. Não assusta o povo, desperta. E por isso, cada minuto dos próximos dias será dedicado a desmontar essa injustiça, a expor essa farsa, a mostrar ao Brasil e ao mundo o que realmente está acontecendo. Eles podem tentar prender líderes, podem tentar censurar vozes, podem tentar transformar oração em crime, mas não podem apagar um movimento inteiro. Porque um movimento que nasce do povo nunca morre. E se Moraes achou que essa prisão seria o golpe final, ele acaba de cometer o maior erro da carreira dele: subestimar a força de milhões que não vão desistir. Gente, deixa eu abrir o coração aqui com vocês. Esse canal só existe porque vocês estão comigo. Quando alguém vira membro, vocês ajudam a manter essa voz firme, livre e sem medo. E se você puder, eu vou te ensinar agora como virar membro e fortalecer esse trabalho. E tem mais. Todo mundo que virar membro a partir de hoje vai ter o nome colocado nos vídeos, como forma de agradecimento e respeito por quem mantém esse canal vivo. E para facilitar, nesse vídeo aqui do lado, eu ensino passo a passo como se tornar membro. É só assistir e repetir os passos direitinho. É bem simples.